Fala pessoal, tudo bom com vocês? Pastor Cristo de novo na área para a nossa leitura da Palavra de Deus e que sejamos transformados através dela. Que bom que você está aí, pegue sua Bíblia, vamos fazer a nossa leitura, vamos nos engajar, pegue o seu café, aqui cafezinho de manhã para dar uma esquentada no estômago e também nos animar um pouquinho mais para a nossa leitura, que é importante para sermos forjados, transformados segundo a imagem de Cristo, sermos transformados com Ele. Toda hora tem que abrir agora a Bíblia aqui, porque ele não fica mais, porque ele agora está molenga de tanto usar. E agora, pronto, abre e dá certo. E assim, tem que cuidar para não ficar dobrando as páginas. Mas, antes que a gente continue também, lembrando que nós temos o quê? A tabela cronológica para que você possa usá-lo, baixá-lo. Acompanhe nesse vídeo aqui no cardzinho para que assim você compreenda o tempo dos acontecimentos no Antigo Testamento e assim você se localizar. E hoje, se não me engano, nós estamos entrando em Joel. Vamos ler Joel, e entramos eu acho que em Apocalipse já. Acho que é. Hoje é Joel. Isso, Joel. E entramos em Apocalipse. E assim a gente vai começar a ver as coisas que muita gente gosta. É a leitura de Apocalipse. Beleza? Então pegue lá a sua Bíblia e venha junto comigo nessa jornada. Muito bem, muito bem, muito bem. Pegou lá a sua Bíblia? Vamos lá. Pegue lá o que você precisa, um café, chá, o que for necessário, para que você possa ler junto comigo nesse período separado por Deus, para você conhecer o Senhor cada vez mais através das Sagradas Escrituras. Abra lá. Joel, pega a Bíblia 365 dias, compre, tem online, você vai achar em qualquer lugar, tem várias versões, eu uso a NAA, então bora lá para a nossa leitura de Joel 1:1. Ou, não tem essa Bíblia? Descrição aqui embaixo, para que você acompanhe junto comigo. Joel 1:1 até 3:21. A palavra do Senhor que foi dirigida a Joel, filho de Petuel. Preste atenção, velhos, e escutem, todos os moradores da terra. Aconteceu algo assim no tempo de vocês ou nos dias de seus pais? Contem isso aos filhos de vocês, que eles o contem aos filhos deles e que esses falem sobre isso à geração seguinte. O que o gafanhoto cortador deixou, o gafanhoto migrador comeu. O que o migrador deixou, o gafanhoto devorador comeu, e o devorador deixou, o gafanhoto destruidor comeu. Acordem, beberrões, e chorem, lamentem todos vocês que gostam de vinho, por causa do vinho novo, pois foi tirado da boca de vocês. Porque veio um povo contra a minha terra, poderoso e inumerável, como dentes como de leão e presas como a leoa. Destruiu as minhas videiras e destroçou as minhas figueiras. Tirou as cascas das árvores e as jogou fora. Os galhos ficaram brancos. Lamentem assim como a virgem vestida de roupa feita de pano de saco. Lamentem a morte do seu noivo. Na casa do Senhor foram cortadas as ofertas de cereais e libações. Os sacerdotes, ministros do Senhor, estão enlutados. Os campos foram arrasados e a terra está em luto, porque o cereal foi destruído, o vinho novo acabou, o azeite está no fim. Fiquem envergonhados, lavradores, lamentem, vinhateiros, por causa do trigo e da cevada, porque a colheita foi destruída, as videiras secaram, as figueiras murcharam, as romazeiras, as palmeiras, as macieiras também. Todas as árvores do campo secaram e já não há alegria entre os filhos dos homens. Sacerdotes, vistam roupa feita de pano de saco e plantem. Ministros do altar, lamentem. Ministros do meu Deus, venham e passem a noite vestidos de pano de saco.
porque no templo do seu Deus não há mais ofertas de cereais e libações. Proclamem um santo jejum, provoquem uma reunião solene, reúnam os anciãos e todos os moradores desta terra, na casa do Senhor seu Deus, e clamem ao Senhor. Ah, que dia! Porque o dia do Senhor está perto e ele vem como destruição na parte do Todo-Poderoso. Por acaso o alimento não foi destruído diante dos nossos olhos? E do templo do nosso Deus não desapareceram a alegria e o regozijo? As sementes secaram debaixo de seus torrões, os celeiros foram destruídos, os armazéns derrubados, porque o cereal se perdeu. Como geme o gado, as manadas dos bois estão inquietas, porque não tem pasto. Também os rebanhos de ovelhas estão sofrendo. A ti, ó Senhor, clamo, porque o fogo devorou as pastagens e as chamas consumiram todas as árvores do campo. Também todos os animais selvagens suspiraram por ti, porque os rios secaram e o fogo devorou as pastagens. Toquem a trombeta em Sião e deem o alarme no meu santo monte. Que todos os moradores da terra tremam, porque o dia do Senhor está chegando, já está próximo. É dia de trevas e escuridão, dia de nuvens e densas trevas. Com a luz do amanhecer sobre os montes, assim se difunde um povo grande e poderoso. Como nunca houve igual desde os tempos antigos, nem haverá outro depois dele pelos anos seguintes, de geração em geração. À frente dele vai fogo devorador, atrás dele vem chamas destruidoras. Diante desse povo a terra é como o jardim do Éden, mas atrás dele fica devastada como um deserto. Nada lhe escapa. A sua aparência é como a de cavalos, e como cavaleiros assim correm. Como um estrondo semelhante ao de carros de guerra, eles vêm saltando nos altos dos montes, crepitando como chamas de fogo, que devoraram a palha como um povo poderoso, posto em ordem de combate. Diante deles, os povos tremem. Todos os rostos empalidecem. Correm como valentes, como homens de guerra, sobem muros. Cada um vai no seu caminho e não se desviam de sua fileira. Não empunharam uns aos outros, cada um segue o seu rumo. Avançam entre as lanças e não se detêm no seu caminho. Invadem a cidade, correm pelas muralhas, sobem pelas paredes das casas, entram pelas janelas como ladrões. Diante deles a terra treme e os céus se abalam, e o sol e a lua escurecem, e as estrelas deixam de brilhar. O Senhor levanta a voz diante do seu exército, porque o seu arraial é enorme, e quem executa as suas ordens é poderoso. Sim, grande e muito terrível é o dia do Senhor. Quem o poderá suportar? Ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, converteram-se a mim de todo o coração, com jejuns, com choro, com pranto. Rasguem o coração e não as suas roupas. Convertam-se ao Senhor, seu Deus, porque Ele é bondoso e compassivo, tardio em irar-se e grande em misericórdia. E muda de ideia quanto ao mal que havia anunciado. Quem sabe se Ele não se voltará e mudará de ideia, e ao passar deixe uma bênção para que vocês possam trazer ofertas de cereais e libações ao Senhor, seu Deus? Toquem a trombeta em Sião, proclamem um santo jejum, provoquem uma reunião solene. Reúnam o povo, santifiquem a congregação, congreguem os anciãos e reúnam as crianças. E os que mamam no peito, que o noivo saia de seu quarto e a noiva de seus aposentos. Que os sacerdotes, ministros do Senhor, chorem entre os pórticos e o altar e orem. Poupa o teu povo, ó Senhor, e não faças de sua herança um objeto de deboche e de zombaria entre as nações. Porque hão de dizer entre os povos, onde está o Deus deles? Então o Senhor teve grande amor pela sua terra e se compadeceu do seu povo. O Senhor respondeu ao seu povo: eis que lhes envio o cereal, o vinho e o azeite, e vocês ficarão satisfeitos. Nunca mais farei de vocês motivo de zombaria entre as nações. Mas o invasor que vem do norte,
eu o removerei para longe de vocês, eu o lançarei para uma terra seca e deserta. Lançarei a sua vanguarda para o mar oriente e a sua retaguarda para o mar ocidente. Subirá o seu mau cheiro e subirá a sua podridão, porque agiu poderosamente. Não tenha medo, ó terra, alegre-se e exulte, porque o Senhor faz grandes coisas. Não tenham medo, animais selvagens, porque os pastos do deserto reverdecerão, porque as árvores darão seus frutos, as figueiras e as videiras produzirão com vigor. Filhos de Sião, alegrem-se e exultem no Senhor seu Deus, porque ele lhes dará as chuvas em justa medida. Fará descer como no passado as primeiras e últimas chuvas. As eiras se encherão de trigo e os lagares transbordarão de vinho e de azeite. Restituirei os anos que foram consumidos pelos gafanhotos, o migrador, o devorador e o destruidor. E o meu grande exército que enviei contra vocês, vocês terão comida em abundância e ficarão satisfeitos e louvarão o nome do Senhor seu Deus, que fez maravilhas em favor de vocês. E nunca mais o meu povo será envergonhado. Vocês saberão que eu estou no meio de Israel e que sou o Senhor, o Deus de vocês, e que não há outro, e nunca mais o meu povo será envergonhado. E acontecerá depois disso que derramarei o meu espírito sobre toda a humanidade. Os filhos e as filhas de vocês profetizarão, os seus velhos sonharão e os seus jovens terão visões. Por isso que ultimamente eu tenho tido bastante sonhos, hein? Será que denuncia? Velhos, já me chamaram. Esses dias me chamaram. Tem um senhorzinho ali. Eu tenho cara de velho? Pode dizer na descrição, não ficaria ofendido. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito naqueles dias. Mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo e colunas de fumaça. O sol se transformará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque no monte Sião e Jerusalém estarão os que forem salvos, como o Senhor prometeu, e entre os sobreviventes aqueles que o Senhor clamar. Eis que naqueles dias e naquele tempo, em que mudarei a sorte de Judá e de Jerusalém, congregarei todas as nações e as farei descer no vale de Josafá. E ali entrarei em juízo contra elas por causa do meu povo e da minha herança. Israel e a quem as espalharam entre os povos, repartindo a minha terra entre si. Lançaram sorte sobre o meu povo e darem meninos em troca de prostitutas e venderam meninas por vinho que beberam. O que vocês têm contra mim, Tiro, Sidom e todas as regiões da Filístia? Estão querendo se vingar de mim? Se é isso que vocês querem, sem demora farei com que essa vingança caia sobre a cabeça de vocês, visto que vocês levaram a minha prata e o meu ouro e puseram as minhas joias preciosas nos seus templos. E venderam os filhos de Judá e os filhos de Jerusalém aos filhos dos gregos para afastá-los da sua terra. Eis que eu os trarei desse lugar para onde vocês os venderam, e farei com que a vingança caia sobre a própria cabeça de vocês. Venderei os filhos e as filhas de vocês aos filhos de Judá, e estes os venderão aos sabeus, que são uma nação distante, porque o Senhor o disse. Proclamem isto entre as nações. Declarem guerra santa e convoquem os valentes, que todos os homens de guerra se apresentem e se preparem. Transformem as suas lâminas de arado em espadas e as suas foices em lanças. Que o fraco diga, eu sou forte. Todos vocês, povos vizinhos, apressem-se e venham depressa e reúnam-se ali. Fazem descer os teus valentes, ó Senhor. Que todas as nações se levantem e sigam para o vale de Josafá, porque ali me assentarei para julgar todas as nações vizinhas. Peguem a foice e comecem a colher
porque a plantação está madura. Venham, pisem as uvas, porque o lagar está cheio, os seus compartimentos transbordam, porque é grande a maldade dessas nações. Multidões, multidões no vale da decisão, porque o dia do Senhor está perto no vale da decisão. Esse vale da decisão me lembra uma música do Christafari, que fala sobre exatamente The Valley of Decision, o vale da decisão. O sol e a lua se escurecem e as estrelas deixam de brilhar. O Senhor rugirá de Sião e de Jerusalém fará ouvir a sua voz. Os céus e a terra tremerão, mas o Senhor será o refúgio do seu povo e a fortaleza dos filhos de Israel. Assim vocês saberão que eu sou o Senhor, o Deus de vocês, que habito em Sião, o meu santo monte. Jerusalém será santa, estranhos não passarão mais por ela. E acontecerá que naquele dia os montes destilarão vinho e as colinas manarão leite, e todos os rios de Judá estarão cheios de água. Uma fonte sairá da casa do Senhor e regará o vale de Sitim. O Egito se tornará uma desolação e Edom se fará um deserto abandonado, por causa da violência que fizeram os filhos de Judá, em cuja terra derramaram sangue inocente. Judá, porém, será habitada para sempre e Jerusalém de geração em geração. Eu vingarei o sangue deles, que ainda não foi vingado, e o Senhor habitará em Sião. Sião fala muito sobre a igreja. E alguns falam que Sião fala muito sobre a igreja. Então dá para a gente ver que os povos virão a Sião, né, buscar conselhos, os povos virão à igreja buscar conselhos, porque a sabedoria está na igreja. A igreja corpo, né? A igreja não física, a igreja do Senhor, aqueles que detêm a sabedoria do alto, né? Para a comunidade. Ok? Apocalipse 1:20. Agora fica interessante. Muitos gostam disso aqui. Eu falo assim, gente, não, Apocalipse é legal. Agora, para o nosso dia a dia, nada melhor do que os evangelhos, as cartas de Paulo, a carta de Tiago, de Judas, Pedro, porque fala muito sobre a estrutura do ser humano, a alma, o desejo, o alter ego, e para que a gente possa se aprumar e caminhar segundo Deus quer que a gente caminhe. Então, mas Apocalipse fala dos últimos dias, dos últimos acontecimentos. Joel fala um pouquinho, Daniel fala, Ezequiel fala, os profetas falam. Então tem muita coisa. Não é só Apocalipse. Apocalipse ele é bem figurativo. Assim, a interpretação dele é complicada. Então nós não vamos entrar nesses pontos. Mas precisamos lê-lo. É necessário. Tá bom? Apocalipse 1:1-20. Revelação de Jesus Cristo, ao qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer e que ele, enviando o seu anjo, deu a conhecer ao seu servo João, que atestou a palavra de Deus e testemunho de Jesus Cristo quanto a tudo o que viu. Bem-aventurado aquele que lê e bem-aventurados aqueles que ouvem a palavra da profecia e guardam as coisas nela escrita, pois o tempo está próximo. João às 7 igrejas que estão na província da Ásia. Que a graça e a paz estejam com vocês da parte daquele que é, que era e que há de vir, da parte dos 7 espíritos que estão diante do seu trono e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra. Aquele que nos ama, pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai. A ele a glória e o domínio para todos sempre. Amém. Eis que ele vem com nuvens e todo olho o verá, até mesmo aqueles que o transpassaram.
e todas as tribos da terra se lamentarão por causa dele. Certamente. Amém. Eu sou o Alfa, o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, o que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Eu, João, irmão e companheiro de vocês na tribulação, no reino, na perseverança em Jesus, estava na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e de testemunho de Jesus. Achei-me no Espírito no dia do Senhor e ouvi atrás de mim uma voz forte como de trombeta, dizendo: escreva num livro o que você vê e mande-o às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo, e ao me voltar vi 7 candelabros de ouro, e no meio dos candelabros uma semelhante a um filho do homem, com vestes talares e cingido à altura do peito com um cinto de ouro. A cabeça e os cabelos dele eram brancos como a alva lã, como a neve, ó, quase, ó. Seus cabelos, cadê aqui? A cabeça e os cabelos dele eram brancos como a alva lã, como neve. Os olhos eram como chamas de fogo. Os seus pés eram semelhantes a bronze polido, como que refinado numa fornalha. A voz era como o som de muitas águas. Na mão direita ele tinha 7 estrelas, e da sua boca saía uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Ao vê-lo, caí aos seus pés como morto. Porém ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: não tenha medo, eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo para todo sempre, e tenho as chaves da morte e do inferno. Escreva, pois, as coisas que você viu, as que são e as que hão de acontecer depois destas. Quanto ao mistério das 7 estrelas que você viu na minha mão direita, e quanto aos 7 candelabros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os seus candelabros são as 7 igrejas. A gente fez um trabalho sobre o número 7 no Apocalipse, e tem muita coisa, vocês vão prestar atenção, que no Apocalipse o 7 é muito forte em todas as coisas, e ele também traz um significado. Ele fala muito sobre números aqui, muito sobre números. Mas vamos deixar isso agora para o próximo dia. Salmo 128, 1:6. Bem-aventurado aquele que teme o Senhor e anda nos seus caminhos. Você comerá o fruto do seu trabalho, será feliz, e tudo irá bem com você. Sua esposa, no interior de sua casa, será como uma videira frutífera. Seus filhos serão como rebento de oliveira ao redor de sua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme o Senhor. Que o Senhor o abençoe desde Sião, para que você veja a prosperidade de Jerusalém durante os dias de sua vida, e veja os filhos dos seus filhos. Paz sobre Israel. E Provérbios 29, 18. Não havendo profecia, o povo se corrompe, mas o que guarda a lei, esse é feliz. Desculpa, hein? Feliz é aquele que guarda a lei, os decretos do Senhor no seu coração. Beleza? Terminamos aí a nossa leitura de 343. A leitura foi longa, a gente perde até o dia 343. Acho que já deu o suficiente. Eu sou o Pastor Christopher, assine o canal, ative o sininho, compartilhe e dê um like para que assim cresça-se a comunidade que ama a leitura da palavra do Senhor para a edificação de Cristo em nós, e assim possamos crescer e realmente o povo, as pessoas possam vir à igreja, corpo de Cristo, reino, não estrutura, reino, buscar conselho, buscar orientação, venham buscar a sabedoria do Senhor, a sabedoria do alto, para que assim a gente possa abençoar a igreja, a comunidade, a sociedade,
e que elas possam ver Cristo através disso e possamos, de forma relevante, compartilhar o amor de Deus para elas também, através do sangue vertido na cruz, a mensagem salvífica de Cristo nas nossas vidas. Ok? Dito isso tudo, Deus abençoe você e nos vemos na leitura de amanhã.